Fala, meus amigos. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema sobre diluição, agora aprofundando em mais algumas questões. Vamos resolver três questões nessa aula das mais variadas cobranças dentro do processo de diluição. A primeira dessa aula vai dizer assim, ó: em um laboratório forense, um perito precisa preparar 200 ml de uma solução de luminol a 0,2 mol por litro para teste de detecção em sangue. Olha o verbo que ele usa aqui, meu povo. Precisa preparar. Se ele precisa preparar, é porque ele não tem ainda essa solução. O que é que ele precisa preparar? 200 ml de uma solução a 0,2 mol por litro. Repare bem, meu povo. Como eu falei agora, se ele precisa preparar, é porque ele ainda não preparou. Então é uma ação para depois. Lembre que na fórmula de diluição, a gente tem aquela coisinha lá, né? O que é antes e o que é depois, o que é início e o que é fim. Então, se ele precisa preparar, é uma ação, ó, para depois. É uma ação para o futuro. Então, significa dizer que ele está narrando aqui para você o processo final da diluição. E o que é que ele está narrando para você? Ele está narrando que que ele precisa ter 200 ml, ml é volume, né? Então você tem aqui já o volume final e 0,02 mol por litro é a unidade de concentração. Então você tem aqui a concentração final. Então vamos anotar aqui, ó. Concentração final, você já tem 0,02 mol por litro e o volume final que é de 200 ml. Belezinha? Vamos continuar, vamos em frente. Aí ele vai dizer assim para nós, ó: para isso, ele caprichou nesse textinho aqui de interpretação, hein? Ele dispõe de uma solução a 0,1 mol por litro. Gente boa, se ele está dizendo que dispõe, é porque ele tem aquilo ali. E o que é que ele tem? O que é que ele possui? Ele possui uma concentração, ó, como é que você quiser 1 mol por litro é concentração? Por conta da unidade. Mol por litro, por é proporção, proporção entre soluto e solução é a definição de concentração. Então você tem aqui mais uma concentração sendo dada. Como é que eu faço para saber se é inicial ou final? Bom, tem duas maneiras. Se você já descobriu que lá em cima o 002 é o final, então esse daqui só pode ser o inicial. E outra, como ele está dizendo que dispõe dessa solução, se ele dispõe, é porque ele tem ali na hora. Então é uma ação, ó, do presente. É uma ação do início da diluição. Então isso aqui é a concentração inicial. Beleza? 0,1 mol por litro. Qual o volume em ml da solução estoque deve ser utilizado para a diluição? Ele quer saber, então, o volume da solução estoque. O que quer dizer solução estoque? É o que ele tinha estocado no laboratório, portanto, é o volume inicial. E se você observar, da fórmula da diluição, é a única coisa que está me faltando, né? O volume inicial. Então, vamos lá, vamos fazer a substituição aqui. Mais uma vez, vou fazer número e unidade para provar para você que não é necessário transformar ml para litro. Por quê? Porque concentração está em mol por litro e aqui eu tenho volume ml. Automaticamente você poderia achar que teria que converter ml para litro. Não vamos precisar porque os mols por litro vão se cancelar. Vamos lá. Concentração inicial você tem 0,1 mol por litro vezes o volume inicial, que é o que você quer, igual concentração final 0,02 vezes o volume final, que é de 200 ml. Belezinha? Nem botei a unidade aqui, deixa eu colocar 0,02 mol por litro vezes 200 ml. Repara, mol por litro corta com mol por litro, a única unidade sobrando aqui vai ser o ml. Você vai ter o que, meus amigos? 0,1 vezes o volume inicial vai ser igual a 0,02 vezes 200, aqui vai dar igual a 4. 4. 0,02 tem duas casas decimais, corta com esses dois zeros aqui, fica 2, 2 igual a 4. Então você vai ter volume inicial, vai ser igual a 4, dividido por 0,1. Multiplica por 10 aqui embaixo, por 10 em cima, para ficar mais fácil a conta, vai ficar 40 dividido por 1, portanto o volume inicial aqui é de 40 ml. Beleza? Então o volume da solução estoque que ele precisa estar preparando para nós. Beleza? Essa foi a nossa primeira questão de hoje. Vamos para a próxima. A questão que vai dizer assim:
Uma fábrica de cosméticos precisa diluir um extrato, vou pegar o marca-texto aqui, precisa diluir um extrato concentrado de essência de lavanda para a produção de perfume, sabendo que 300 ml do extrato, que possui, olha o verbo, possui, então ele tem ali na hora, possui uma concentração de 0,5 mol por litro, precisa ser diluído até 1,5 litros. Qual será a nova concentração em mol por litro dessa solução? Lembre lá, meus amigos, fórmula da diluição CIVI, CFVF. Preciso ter a interpretação adequada no texto para eu entender o que é início e o que é final, tanto de concentração como de volume. Quando ele diz aqui que precisa diluir, ele já está dizendo para você o que vai ter. E aqui ele fala, sabendo que 300 ml do extrato possui uma concentração 0,5. Esse verbo possui aqui, repito, quer dizer que ele tem isso daí. Se ele tem, é uma ação do presente. Então, o que é que ele tem no início? Ele tem uma concentração inicial de... A concentração está aqui, né, meu povo? 0,5 mol por litro. Essa é a concentração inicial. E 300 ml é o volume inicial. Então, concentração 0,5 mol por litro, e o volume inicial vai ser de 300 ml. A concentração final é o que ele quer saber de você, é a nova concentração, e ele quer diluir para um volume de 1,5 litros. Então, o volume final vai ter que ser de 1,5 litros. Aqui sim a gente tem uma encruzilhada nas unidades. Quais unidades eu estou me referindo? Unidade de volume. Ó. Lembra lá na aula anterior que eu falei o quê? Que o par de concentração e volume tem que estar na mesma unidade, ou seja, concentração inicial com concentração final, unidades iguais, e volume inicial com volume final em unidades iguais. Repara que os volumes aqui, inicial e final, não estão falando a mesma língua. Ele deu o volume inicial em ml, mas o volume final ele deu em litro. Aí não pode. Eu tenho que trabalhar com os dois volumes na mesma unidade, não importa quais unidades sejam. Então aqui eu vou ter que converter um deles. Tanto faz você escolher. Você pode converter 300 ml para litro, ou você pode converter 1,5 litro para ml. Eu vou escolher fazer esse daqui. Eu vou converter litro para ml. Como é que a gente converte litro para ml? Multiplica por 1.000, né? Então isso aqui vai ser 1.500 ml. Belezinha? Vamos ver como é que vai ficar aqui na fórmula então. Ó. Concentração inicial 0,5 mol por litro, vezes o volume inicial, que é 300 ml, igual concentração final, é o que ele quer obter, e o volume final, que vai ser igual a 1.500 ml. Repara, ml voa com ml, a unidade que sobra aqui é mol por litro, que é como a concentração final vai sair. Você vai ter, então, 0,5 vezes 300, isso aqui vai dar 150, igual concentração final vezes 1.500. Isolando a concentração final, passa 1.500 dividindo, você vai ter 150 dividido por 1.500. Ora, 1.500, meu povo, é 10 vezes mais do que 150, né? Então, se eu simplificar isso aqui por 10, se eu dividir por 10, isso aqui, dividir por 10 não, desculpa. Se eu simplificar isso aqui por 150, simplificando por 150, eu vou ter 1 em cima e eu vou ter 10 aqui embaixo. Então a concentração final é 1 dividido por 10, 1 dividido por 10, 0,1 mol por litro. Essa é a minha concentração depois da diluição. Repara que está tudo no esquema. Concentração inicial era 0,5, a concentração final descoberta foi 0,1. Diminuiu a concentração. Esse é o objetivo da diluição. Beleza? Vamos para a nossa última questão aqui, para a gente fechar então nossa segunda e última aula sobre o processo de diluição. Diz assim: um engenheiro químico precisa ajustar a concentração de um aditivo anticorrosivo utilizado na refrigeração de motores industriais. Ele tem, olha o tempo verbal aqui, ele já foi direto aqui ao bote, né? Nem enrolou nem nada. Ele tem 2 litros de uma solução do aditivo a 1,5 mol por litro e precisa diluí-la, né, para reduzir para 0,5 mol por litro. Vamos aqui parar e pensar, meus amigos, se liga.
Ele tem. Se ele tem, então é porque é o processo inicial, né? O que que ele tem? 2 litros. Litro é a unidade de volume. Então você tem aqui o volume inicial. E 1,5 mol por litro, que ele diz que também tem, mol por litro é concentração. Então é a concentração inicial. Então tudo aquilo que ele tem é o início. Aquilo que ele precisa ter, precisa obter, vai ser o final. E aí que ele fala no finalzinho do texto que ele precisa reduzir essa concentração para meio mol por litro. Então é a concentração final. Qual deve ser o volume de água adicionado em ml para obter essa concentração? Então vamos anotar aqui direitinho. Ó. Concentração inicial 1,5 mol por litro. Volume inicial 2 litros. Concentração final que ele quer obter meio mol por litro. O que é que está faltando, hein? Daquela fórmula da diluição? Está faltando o volume final. Está faltando o volume final, é verdade, mas não é o volume final que vai ser a minha resposta. A minha resposta vai ser qual o volume de água adicionado. Então, é aquele esquema, meu povo, que eu mostrei lá na primeira videoaula. Você calcula o volume final e depois faz a diferença para o volume inicial. Vamos lá, vamos substituir aqui. Ó. Concentração inicial, você vai ter então 1,5 mol por litro, vezes o volume inicial, 2 litros, concentração final 0,5 mol por litro, e o volume final é a tua incógnita aqui da fórmula. Vamos lá, mol por litro voa com mol por litro, a resposta vai sair em litros. Vamos lá, 1,5 vezes 2, isso daqui dá quanto? 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então você vai ter 3 igual 0,5 multiplicado pelo volume final. Isola o VF, passa o 0,5 dividindo. Então você vai ter VF igual 3 dividido por 0,5. 3 dividido por 0,5, dobra embaixo para ficar inteiro, dobra em cima também, fica 6 dividido por 1. O volume final é igual a 6 litros. Volume final é igual a 6 litros. Beleza. Mas eu quero o volume de água, né? Então, para fazer o volume de água, eu tenho que fazer aquela diferençazinha, né, meu povo? Volume de água vai ser o volume final menos volume inicial, né? O que você tem no final e o que você já tinha lá no início. Você obteve 6 litros menos o que você já tinha, que era quanto? Era 2, né? Então, 6 menos 2 vai lhe dar um volume de água igual a 4 litros. Nessa questãozinha aqui, ele está querendo em ml, né? Não era nem para estar esse ml aqui, era para ser litro, que aqui já está um volume bem inteiro, né? Mas se você quiser transformar litro para ml, só para ser caprichoso aqui com o comando da questão, 4 litros para ml vai dar o quê? 4.000 ml. Mas, meus amigos, chegamos ao final da segunda e última videoaula sobre diluição. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.